pegar a sua Bíblia nessa hora, não é? Nós estamos na presença do Senhor e nós não podemos deixar de ministrar a palavra do Senhor, porque é a marca da igreja. A palavra do Senhor é a marca da igreja, não é? Uma igreja sem a palavra do Senhor não é igreja, não é verdade? Nós precisamos da palavra do Senhor integralmente em nossas vidas, regularmente, tá? Para que a gente possa ter a nossa vida norteada no Senhor. Tá? E o tema da mensagem hoje é o verdadeiro testemunho. Você pode repetir comigo? Diga, o verdadeiro testemunho. Certo. Nós falaremos a respeito de testemunho. Por quê? Porque assim como acontece em outros casos, nós nos referimos a alguns termos dentro da igreja de forma errada. Tá? E hoje eu quero trazer um ensino para a igreja, para que a gente possa parar de nos portarmos de forma errada. Porque está aí uma coisa que Deus espera do seu povo, é um povo inteligente, tá? É um povo esclarecido. Amém? O verdadeiro testemunho. Por que o verdadeiro testemunho? Ah, pastor, nós estamos dando um testemunho falso? Nós estamos tendo uma ideia de testemunho falso. Tá? Deixa eu trazer aqui a definição da palavra testemunho para vocês. Segundo o Aurélio da língua portuguesa, testemunho é declaração feita pela testemunha. Pessoa que estava presente ouviu algum acontecimento. Dar depoimento, dar declaração. Tá? A definição de testemunho é uma pessoa que dá um depoimento ou uma declaração. Por exemplo, a justiça se utiliza muito de testemunhas, sim ou não? Aconteceu o fato de alguém roubar a galinha de alguém. Aí aconteceu o fato de ter uma pessoa olhando pela brechinha da janela e viu alguém roubar a galinha de alguém. Essa pessoa que estava brechando é convidada para ser uma testemunha. E essa pessoa vai dizer se o réu é o ladrão da galinha ou não, não é assim? Nós temos uma cultura dentro da igreja, queridos, de dizermos assim: olha, irmão, você, meu irmão, minha irmã, precisa dar. Só que nós nos expressamos com o entendimento errado de dar testemunho. Por quê? Porque ninguém dá testemunho de si mesmo. Uma pessoa que dá o testemunho, ele dá o testemunho de alguém. Nós na igreja, no evangelho, há muitos anos, há décadas e décadas, costuma ter a ideia assim: aquela pessoa pregou, mas ela não dá testemunho, não é assim? Associado ao comportamento da pessoa. O que eu quero trazer de esclarecimento para a igreja é justamente essa falha grotesca que os crentes têm de dizer assim para uma pessoa: você precisa dar associado ao comportamento dela. Veja, eu não tenho que dar testemunho de mim. Você não tem que dar testemunho de você. Por quê? Porque quem vai dar testemunho são as pessoas que nos observam. Uma pessoa de fora que olha para mim e olha para você, vai dizer assim: lá vai um homem e uma mulher. Esse é o testemunho. Porque quem dá testemunho não é a própria pessoa, quem dá testemunho são as outras que estão observando. Entende como nós nos comportamos de forma errada? Não nos utilizando do termo apropriadamente. Ah, pastor, a gente não tem que dar testemunho. Não, quem dá testemunho são as pessoas que observam. Por quê? Porque ninguém será chamado para dar testemunho de si mesmo. Ora, se alguém quiser saber a respeito do irmão Fidel, é o irmão Fidel que vai dizer sobre ele mesmo? Não, são as pessoas que o cercam que vão dar o testemunho. Você está entendendo até aí? Nós entendemos no meio evangélico que as pessoas que estão na obra, elas têm que dar testemunho delas mesmas. Isso é errado. Mas o que elas têm que fazer? Simplesmente elas precisam dar exemplo.
Ou seja, a pessoa tem fidelidade, a pessoa dá o exemplo de compromisso, dá exemplo de honestidade, dá o exemplo de fé, dá exemplo de envolvimento, e as pessoas de fora dão o... Vocês entenderam isso? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o entendimento, de uma forma geral, dos crentes é diferente. Não, vamos convidar fulano de tal para pregar na igreja. E alguém diz, não, ele não dá bom testemunho. Mas não é ele que tem que dar testemunho. Quem tem que dar testemunho são as pessoas de fora, as pessoas alheias que vão dar esse testemunho. Amém? O que nós temos que dar é exemplos. Exemplos de compromisso. Eu dou exemplo, o mundo dá testemunho. Amém? Até aí? Está dando para entender bem, queridos? Certo. O verdadeiro testemunho. O verdadeiro testemunho, queridos, não é nada que a gente fale sobre nós mesmos. Porque nós não podemos dar testemunho de nós mesmos. A justiça não aceita isso. Ninguém aceita isso. O que eu posso dar é uma declaração sobre mim. E aí vão ser selecionadas pessoas que darão o... Eu posso dizer assim, eu sou honesto. Isso é o suficiente? Terá que chamar testemunhas para que essas testemunhas testemunhem se eu sou de fato ou não honesto. É simples desse jeito. Nós estamos, queridos, vivendo um contexto evangélico cheio de manias. E essas manias perduram há décadas. Há décadas. E isso gera escravidão, queridos. Isso gera escravidão. Eu quero citar um exemplo para vocês assim, muito interessante. Preste atenção. Houve um crime. Isso é hipotético, é só uma conjectura. Houve um crime. Mediante esse crime, houve uma testemunha. Uma pessoa viu o crime. Essa pessoa que viu o crime é convidada, gentilmente, por livre e espontânea pressão da lei, para comparecer diante do juiz e testemunhar. Essa pessoa que foi testemunhar pode ser traficante, pode ser contrabandista, pode ser estuprador, pode ser assassino à mão armada, pode ser homicida, pode ser pedófilo, pode ser o que for. Mas quando essa pessoa estiver na qualidade de testemunha, ela não vai estar testemunhando de... Vai estar testemunhando de alguém. Quem está entendendo? Pastor, então, o que nós temos que dar? Como eu já falei, nós temos que dar exemplos. Porque a partir dos exemplos que a gente der, vai gerar testemunhas. Amém, queridos? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque hoje existe um contexto dentro da igreja de ensino de que a gente tem que ficar preocupado em dar testemunhos próprios. É por isso que aparece muito crente dizendo, né, que eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não roubo, porque a pessoa entende que ela tem que dar testemunho dela mesma. E isso está muito errado. Porque as pessoas passam a ser egocêntricas, vivendo, falando apenas de si. Jesus Cristo, em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a parte B do versículo 8, diz assim: e sereis minhas testemunhas. Nós temos que dar testemunho de quem? De nós mesmos? Jesus chamou para que a gente dê testemunho dele. Então nós vamos falar da nossa vida? Nós vamos falar da vida de Jesus. Nós vamos falar daquilo que a gente faz? Nós vamos falar do que Jesus faz. Nós vamos falar da capacidade que nós temos de ser bom? Nós temos que falar da bondade de Jesus. Jesus falou: ser-me-eis minhas testemunhas. Aleluia. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando fala confins da terra, fala em Horizonte, Lagoa da Melancia e no Mar. Aleluia.
Quando nós vamos pela direção do Senhor, nós vamos para falar da gente? Nós vamos para dar testemunho de Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que é testemunho. Nós temos tido um entendimento há muito tempo errado do que é o verdadeiro testemunho. Tá? E dar testemunho requer coragem. Eu quero citar um exemplo aqui de um momento na Bíblia, onde o testemunho verdadeiro gerou uma certa complicação na cabeça de uma pessoa. O testemunho verdadeiro é aquilo que a gente fala do Senhor. Esse é o testemunho verdadeiro. Nós não estamos aqui para falar da vida humana. Nós não estamos para falar do comportamento humano. Jesus falou: as testemunhas que vocês são sobre mim. Aleluia. É sobre o que eu fiz, sobre os milagres, sobre a minha morte de cruz, sobre a minha ressurreição, tá? Sobre a comissão dos 12, sobre o comissionamento da igreja. Vocês têm que dar testemunho de mim. Entende onde a igreja está errando? A igreja está errando porque está se preocupando muito em testemunho de pessoas, de si e dos outros. Então, quando nós estivermos dando declaração a respeito de alguma coisa, tem que ser declaração a respeito de Jesus. Simples assim. E na qualidade de testemunha, eu não preciso ser perfeito. Porque quando eu dou testemunho, eu não estou dando testemunho de mim. Eu sou pecador, mas quando eu testemunho de Jesus, eu estou testemunhando de um santo. Aleluia, Deus. Eu sou falho, mas quando eu testemunho de Jesus, eu falo de um perfeito. Amém. Eu não posso fazer milagre, mas quando eu testemunho de Jesus, a possibilidade de milagre Glória a Deus. é real, porque Jesus ele faz milagres. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo a palavra, mas dar testemunho significa, queridos, que nós vamos fazer declarações a respeito de alguém importante. Agora, nós podemos ser testemunhas de acusação. Alguém pegou o biscoito recheado da cesta do quilo do amor. Alguém pegou o biscoito recheado da cesta do quilo do amor. E eu, como testemunha de acusação, eu digo que está se organizando no projeto Semear. Está se organizando no projeto Semear, tá? Um grupo, né? Porque o negócio está em grupo já. E já tem nomes de 2 suspeitos. Tá certo? 2 suspeitos. Porque os biscoitinhos recheados que estavam na cesta do quilo do amor desapareceram. Isso é verídico, querido. Eu estou brincando, não, é sério. E já há 2 nomes. Vocês querem saber os nomes? Não. Eu não vou dizer o nome porque não existe ainda prova. Isso vai ter que ter uma investigação. Eu quero convidar o nosso irmão Marcelo, Diácono Marcelo, que tem experiência, né, em investigação, certo? Para nós, né, montarmos aqui, amém? O tribunal de inquérito. Mas está logo pelo lixo. Certo, queridos? Então ninguém dá testemunho de si. Quando nós falamos, irmão, você tem que dar testemunho dizendo que ele tem que dar exemplo, na verdade. Quando eu digo, irmã, você só pode pregar o que vive, dê testemunho. Eu estou colocando de forma errada a palavra testemunho. Quando alguém diz para alguém, você tem que pregar o que vive, você está dizendo para a pessoa, você tem que pregar aquilo que você dá exemplo. E não dá testemunho. Quando nós damos testemunho, nós damos testemunho de outras pessoas, nós não damos testemunho de nós mesmos. E por essa prática de testemunho, tá? Esdras foi a pessoa responsável por tirar pelo menos 4.000 pessoas da Babilônia e trazer de volta para Jerusalém.
dado o momento, com a autorização, com o edito estabelecido por Ciro, ele começou a organizar essa transferência de pessoas da Babilônia, trazendo-as de volta para Jerusalém. Isso se chama repatriamento. Estaria trazendo de volta os cidadãos, tá, de Jerusalém. E acontece um fato assim muito interessante, tá, que está relatado aqui no livro de Esdras. Quero convidar você a abrir no livro de Esdras, capítulo 8, tá, onde o próprio Esdras registra isso, que Esdras dá um testemunho. E quando alguém fala assim, dá um testemunho, pensa que ele está falando dele mesmo. Não, mas ele dá um testemunho de Deus. Porque nós não damos testemunho de nós mesmos, nós damos testemunho de alguém. Esdras, capítulo 8. Tá? O livro de Esdras, capítulo 8. E o versículo de número 21, que nós estaremos lendo. Mas entenda aqui o contexto. Esdras tem agora a responsabilidade de pegar 4.000 pessoas e trazê-las de volta para Jerusalém. Isso é uma tarefa árdua. Por quê? Porque existiam várias dificuldades. O caminho era longo, tá certo? Existia uma série uma série de civilizações habitantes daquela região, onde eles teriam que passar perto desses povos. Possivelmente se levantariam para entrar em guerra contra Esdras e essas pessoas que eram escravas, não eram soldados. Tá? E agora Esdras, para a gente entender a questão aqui do testemunho, ele registra assim no versículo 21. Esdras capítulo 8, versículo 21, ele diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Deixa eu explicar esse momento aqui para vocês. Quando foi dada a autorização para Esdras trazer essas pessoas de volta para Jerusalém, foi perguntado a Esdras: precisa de alguma coisa? E Esdras respondeu assim: não precisamos de nada, porque a mão do Senhor é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Sabe o que Esdras fez? Deu um testemunho dizendo assim: nós não precisamos de nada, porque Deus vai cuidar da gente, porque Deus vai os proteger, porque Deus vai guardar a gente. Só que no comecinho do versículo 22, Esdras diz assim: tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho. O que Esdras está dizendo? É que quando foi perguntado para ele se ele precisava de alguma coisa, ele disse: não, a gente não precisa de nada não, Deus vai nos guardar de tudo. A questão toda é de que quando ele viu que eram muitas pessoas, cerca de 4.000 pessoas, e se lembrou que o caminho era longo, e se lembrou que tinha muitos moradores na região, os zeus, né? Os amorreus, os jebuseus, os saduceus, e tantos zeus. Ele pensou: se essas turmas todas se unir contra nós, o que a gente vai fazer? Ninguém é soldado. Todos eram escravos. E ele declara assim, ó: tive vergonha, porque ele já havia declarado que Deus ia guardar. Agora ele diz assim: tive vergonha, versículo 22, o começo, de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho.
O que Esdras fez? Esdras deu testemunho de Deus para o rei, dizendo: rei, conhece a tia? Pois é, Deus vai nos defender, Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar. Ele disse isso, talvez da boca para fora, porque falou no ímpeto. A questão toda é quando ele parou para raciocinar na distância, no perigo, no tanto de pessoas, mulheres, crianças, ele caiu em si. E agora resta a ele uma decisão: ir para o rei e dizer para o rei: rei, olha, eu disse que não precisava de nada não, eu disse que Deus ia defender, mas eu vou precisar de uns soldados aí para proteger a gente. O que acontece agora com Esdras? Esdras, imagina esse rei rindo da cara dele, porque ele disse que Deus era capaz de proteger. E agora imagina ele ter que voltar lá e pedir exército, pedir proteção, segurança. Olha que situação complicada. O tema da mensagem é o verdadeiro testemunho, porque nós temos a capacidade, tá, de, além de errar no sentido da palavra testemunho, nós darmos testemunho daquilo que em muitos casos a gente não acredita. Quer ver uma situação séria? Quando o crente ele está bravo, ele é capaz de dizer várias coisas que testemunham do poder de Deus, sim ou não? Quando o patrão está demitindo, ele está bravo, pode me mandar embora mesmo, Deus vai abrir uma porta para mim amanhã. Falou na hora da? A questão toda é: será que essa pessoa crê que Deus vai de fato abrir uma porta para ela amanhã? Quando nós damos testemunho de Deus, nós temos que ter capacidade de crer nesse testemunho. Quantas vezes a gente entra em confusão por a gente dar testemunho de Deus e não sustentar a nossa fé em cima do testemunho que a gente deu. Às vezes a gente entra em questões de dizer assim: vai dar certo, vai dar certo. Não venha com essas conversas não, porque vai dar certo em nome de Jesus. E aí que daqui a pouco a pessoa fica: ai meu Deus, será que vai dar certo mesmo? Quem está entendendo a palavra? Se nós decidirmos dar testemunho do Senhor, nós temos que ter coragem para sustentar uma fé de que esse testemunho se cumprirá. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas falam muito o nome de Deus e na maioria dos casos não creem. A pessoa diz assim: não, é só uma doençazinha boba. Homem precisa ir para o médico. Não! Deus vai me curar. Deus é o médico dos médicos e Ele vai me curar. Aí quando começa a dorzinha, ai, cadê Deus? O Senhor me esqueceu. Peraí, deu testemunho de que Deus ia curar e depois está no ai. Não sei se você está entendendo a palavra, mas Esdras entrou agora numa situação muito difícil. Por ele ter dito ao rei que não se preocupasse com nada, que Deus ia guardar o seu povo no caminho. E agora que ele se lembra da bronca, é muita gente, muita mulher, muita criança, caminho longo, muitas tribos em volta, e que agora ele está preciso com medo agora de perecer no caminho. Foi dado a ele a bênção. E às vezes pela nossa arrogância, a gente perde a bênção. Deus vai me curar, mas tem lá centro entregado de diabetes e hipertensão. Deus vai me curar, mas Deus exame lá para me fazer. Deus vai me curar, mas eu tenho que ir lá para as consultas. Deus vai me curar, mas eu tenho que cumprir a minha parte. Quem está entendendo? Se nós temos fé para ver um milagre, glórias a Deus. Se a gente não tem, então que nós não entremos em um embate que a gente não é capaz de sustentar até o final. Porque às vezes nós entramos em embate que nós não sustentamos até o final. Se nós demos testemunho do Senhor, então que a gente tenha
coragem de vivenciar o sobrenatural do Senhor. Porque desistir aí é vergonhoso. Desistir no meio do caminho é vergonhoso. Não! O quê? Essa enfermidade é do capeta. É mesmo, tem razão. Deus não fez o homem para ter enfermidades? Não é assim? Não, essa enfermidade é do capeta. Sabe uma coisa? Eu vou comer tudo que eu tenho que comer e pronto, está acabado. Porque Deus vai me curar. Peraí, tem coragem para dar esse testemunho de que Deus vai curar? Então sustente com a tua fé para que Deus de fato cure. Porque se não curar vai ser uma vergonha. Quem está entendendo a palavra? Que nós entramos em situações por querermos dar testemunho do Senhor, em situações que nós nem mesmo cremos a esse nível. Se nós declaramos, queridos, o milagre tem que acontecer. Porque se não acontecer, vai ser o quê? Diga vergonhoso. O fato é que Neemias agora fica numa situação, Esdras fica numa situação muito difícil. Porque ele diz agora que ele teve vergonha de pedir soldados, de pedir uma tropa para ir escoltando eles até Jerusalém. Teve vergonha. Por que teve vergonha? Porque ele já havia declarado que Deus ia guardar. Na verdade, ele teve dúvida agora. Ele deu um testemunho de Deus, mas ficou com dúvida. Oh, meu Deus, se Deus não nos guardar. Eu fiz uma declaração sem consultar a Deus, sem perguntar, Deus, tu vai nos guardar? Entende que nós colocamos Deus na nossa história sem perguntar a Deus se Ele vai fazer? Não, eu vou comer de tudo porque Deus vai me curar. Mas foi perguntado para Deus, tu vai me curar? Vai? Eu vou comer de tudo porque Deus vai me curar. Por quê? Porque Ele disse que vai curar. E aí que a gente bota Deus na história e nem perguntou para Deus se Ele vai fazer. Não sei se você está entendendo, mas nós estamos vivendo uma demência. Porque eu só posso afirmar que Deus vai fazer se Ele disser que vai fazer. Se Ele não falou nada, é melhor a gente fechar o e não entrar em furado. Fechar o bico e não entrar em furado. Porque Deus não tem compromisso com nada daquilo que Ele não disse que ia fazer. Será que Deus tem obrigação de fazer aquilo que a gente quer? Mesmo sem Ele ter dito que vai fazer? Não. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quer colocar Deus numa situação difícil? Pergunta, Deus, vou ser curado ou não vou? E fica esperando. Se Deus disser, não vou te curar. Aí o que eu faço? Não vou comer tudo que eu quero comer. Para poder ver se dura um pouquinho mais o meu tempo de vida. Mas se Deus disser, eu vou curar, aí você pode soprar os 4 ventos da terra. Eu vou ser curado, porque o Senhor me prometeu me curar. Você está entendendo a diferença de uma coisa com outra? Nós temos que ser um povo sabido. Aqui. Neemias ficou nessa situação, desculpa, Esdras. É porque Esdras e Neemias trabalham junto, né? Esdras ficou nessa situação aí enrolado. O que fazer agora? E o medo? Ele disse que Deus ia guardar, mas na verdade está querendo soldados para proteger. O começo, no versículo 21, né, parece que é a história de trás para frente, né? O começo do versículo 21 diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele ficou numa situação tão difícil que o jeito era jejuar, clamar ao Senhor e perguntar ao Senhor, né, se eles deveriam ir, se o Senhor ia guardar. Não sei se vocês estão entendendo que ele teve a atitude inversa. Ele colocou o nome do Senhor primeiro, sem antes consultar o Senhor. Ele disse que o Senhor ia fazer, sem antes saber se Deus ia de fato fazer. Ele disse que Deus ia realizar, sem antes saber se de fato Deus ia realizar. E quantos crentes hoje estão agindo dessa maneira, queridos? Quantos crentes hoje colocam o nome de Deus, dizendo que Deus vai fazer? Não, está tudo certo, vai dar certo, se Deus não falou nada.
Nós precisamos ter um pouquinho de inteligência. Então, qual é a primeira atitude que a gente tem que tomar? Consultar ao Senhor. Depois que o Senhor diz, vou fazer, aí a gente dá o testemunho. Porque quando Ele realizar, aí vai ser para a glória do nome dEle. Amém. Agora, a gente querer dar testemunho de alguma coisa que Deus não prometeu fazer, Ele pode não fazer. E a gente dá com os burros na água. Quem já ouviu falar esse termo? Dar com os burros na água. O que é dar com os burros na água? Deve ser cair sentado no lago, né? Deve ser, né? Não sei. O que a palavra está querendo nos ensinar nessa noite é darmos o testemunho verdadeiro. E sabe qual é o testemunho verdadeiro? Quando Deus, Ele confirma que vai fazer. Quantas vezes a gente dá testemunho falso? Quantas vezes? Quantas vezes aparece alguém e a gente libera uma palavra sem estar na direção de Deus? A pessoa vem, conta alguma coisa e você diz, não se preocupe que Deus vai resolver isso aí. Se Deus não prometeu resolver um testemunho, porque testemunho verdadeiro é só se Deus disser que vai resolver. Quem está entendendo? Simples desse jeito. Precisa ter faculdade para entender isso? Mas parece que precisa, né? Porque vê quantos crentes vivem essa loucura. Nós cometemos um sério erro como crentes. Nós não consultamos o Senhor primeiro. Nós temos essa mania de ir, meter as caras, depois dizer que Deus está no negócio, Deus nem disse se estava, dizer que Deus vai dar vitória, Deus nem disse se vai dar, e dizer que vai ser bem sucedido, Deus nem confirmou nada. Então a gente tem essa mania de se meter na nossa bronca, porque a bronca é nossa. Dizer que estamos levando Deus junto, sem saber se Deus está indo. Dizendo que vamos ter sucesso, ser bem sucedido, sem que Deus tenha confirmado, e no final dá errado, aí como é que fica a vergonha? Vocês estão entendendo a palavra? Vocês se lembram aí de pessoas que já passaram por isso? Vai dar certo, em nome de Jesus, o Senhor é comigo, vai dar certo, e deu errado. Quantas vezes aconteceu isso? Muitas vezes, querido, acontece isso. Muitas vezes. Por quê? Porque dá testemunho. Se formos falar de Deus, precisamos primeiro ter a confirmação de Deus, para que o testemunho seja verdadeiro e para que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode repetir comigo assim? É preciso dar testemunho das obras de Deus, mas também preciso crer. Esse é o verdadeiro testemunho. Não dar testemunho falso. Diga só quando o Senhor confirmar. Aí vai ser batata. Receba essa palavra aí no teu coração, em nome de Jesus. Amém, Jesus.